Olá, um bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 19 de maio e o Senado Notícias está no ar. Duas comissões do Senado devem se reunir nesta manhã. Vamos conferir então a agenda aqui no nosso telão. A primeira reunião será da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, marcada para as 9 horas. Um dos projetos cria a nova Lei Geral do Esporte. E a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir às 11 horas para eleger o vice-presidente do colegiado e para votar projetos. O primeiro item da pauta isenta do pagamento pela emissão de passaporte no Brasil os sócios de startups que precisem viajar para apresentar soluções inovadoras. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que aumenta a pena de reclusão para injúria racial em eventos esportivos e humorísticos. O projeto original tratava de injúria racial em locais públicos ou privados de uso coletivo. Mas o relator, senador Paulo Paim, alterou o texto, deixando clara a aplicação da nova regra quando o crime for praticado em eventos esportivos, religiosos, artísticos ou culturais. Tudo que a gente conquista com essa consciência que a gente tem dos compromissos sociais, a gente conquista como se estivesse refazendo, construindo a história de tanta irracionalidade que hoje nós vemos estampado nos campos de futebol, nas ruas, e muitas mulheres na questão da violência. O enfrentamento do combate ao racismo é uma coisa essencial a gente fazer. Então, com leis rigorosas, melhora. Não é tudo, porque a gente tem esse racismo enraizado. O PL atribui pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Atualmente, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Poderá haver acréscimo de 1/3 a metade da pena quando for praticada por funcionário público no exercício da função ou quando tiver objetivo de descontração, recreação ou diversão. Trata-se da circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor, de modo a comprometer o status cultural, o status material dos membros desse grupo, para dar resposta a essa violência psicológica que contribui para gerar a baixa estima em crianças, jovens. Propõe-se o racismo retroativo como causa de aumento dos crimes de racismo. Isso tem que acabar. Isso tem que ser página virada. E nós temos que fazer a nossa parte para que situações como essa possam não ficar tão frequentes como estão. Medidas mais punitivas, fazendo com que as pessoas possam entender o caráter perverso que uma situação como essa gera na pessoa, em toda a sua família, em toda a sociedade brasileira. Um avanço histórico, exatamente na contramão da insensibilidade humana, do desamor, da violência, do preconceito, da avacalhação da nacionalidade, que é o racismo. O racismo repugnante, deplorável, que se repete em nosso país com uma insistência injustificável, deve ser combatido por todos os brasileiros de bem, especialmente com uma instituição essencial ao Estado de Direito, como é o Senado Federal. E é isso que fazemos nesta tarde e noite. O Senado Federal repudia o racismo. Antes da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o papel do Senado na aprovação de projetos desse tipo. Essa pauta é importante para nós no Senado. A gente tem visto muitos episódios e vocês da imprensa têm cumprido um papel importante também de mostrar isso para a sociedade, que ainda a gente vê em estádios de futebol pessoas sendo discriminadas em razão da cor da pele, inclusive jogadores em campo por manifestações da torcida e por manifestação também de colegas jogadores. Isso tudo é muito triste no Brasil e é uma luta constante de enfrentamento que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo no Senado Federal. Os senadores também aprovaram os textos de 2 medidas provisórias que tinham prazo até 1º de junho. Uma delas abre crédito para compra, produção e fornecimento de vacinas contra a Covid-19. A primeira medida provisória aprovada pelos parlamentares abre crédito extraordinário para o Ministério da Saúde no valor de 6,4 bilhões de reais.
O montante vai ser destinado para a compra de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o relatório, o objetivo é viabilizar a produção e fornecimento de 120 milhões de doses de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz, além da aquisição de doses do imunizante junto a fornecedores privados e outras despesas necessárias para o esforço de imunização contra a Covid-19. Gostaria de dizer que, como médica, quando eu vejo esses valores, eu transformo em quantas vidas nós vamos salvar. É uma medida provisória que não são só cifras, são centenas, milhares de brasileiros e brasileiras que vão ser beneficiados com esses recursos aqui que foram destinados para essa medida provisória. A outra MP aprovada altera para no mínimo 40% o repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional aos fundos de estados, Distrito Federal e municípios. O novo percentual vai ser aplicado nos exercícios futuros. Os recursos do fundo são aplicados em grande diversidade de ações, com repasse ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios. Estes podem estabelecer e executar as ações e estratégias diversas, como, por exemplo, a construção, manutenção e ampliação de unidades prisionais. A Instituição Fiscal Independente divulgou nesta quarta-feira o relatório de acompanhamento fiscal do mês de maio. Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, o quadro fiscal brasileiro melhorou desde a última avaliação. Por outro lado, o controle da inflação deve colocar um freio na arrecadação e na queda da dívida pública. Então, a gente tem sim uma perspectiva de maior crescimento esse ano. Não é nada tão vigoroso, 1%, mas é maior do que não só a IFE, mas todas as principais casas previam poucos meses atrás. O desempenho positivo da atividade fiscal no começo de 2022 e o efeito de medidas como a liberação do FGTS sobre o consumo das famílias elevaram a projeção de crescimento do PIB de 0,5% para 1% em 2022. Apesar disso, a previsão para o PIB de 2023 caiu pela metade, de 2% para 1%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, termina 2022 em 7,9% e cai a 4% em 2023. Diante da piora da inflação, a taxa Selic, por sua vez, chega a 13,25% neste ano e recua para 9,5% em 2023. A receita primária, já descontadas as transferências a estados e municípios, deve ficar em 18% do PIB em 2022. O desempenho da arrecadação é tal que ele chega a compensar essas medidas que têm sido tomadas pelo lado da receita e algumas ampliações de gastos que estão sendo contratadas para esse ano e para o ano que vem. No caso desse ano, é ajuste, e no caso do ano que vem, a manutenção do Auxílio Brasil com aquele benefício médio de R$400, o piso de R$400. No ambiente externo, a IFI considera que a invasão da Ucrânia piorou o cenário econômico mundial. E isso também afeta o Brasil. Com a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso está tendo um impacto grande. São grandes produtores de commodities, a gente já vinha com um movimento de muita apreciação das commodities e agora, então, com a guerra, isso se intensificou muito mais. A Instituição Fiscal Independente foi criada em 2016 com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas e, periodicamente, analisa e divulga estimativas sobre o cenário fiscal brasileiro. O relatório final da CPI da Chapecoense foi apresentado nesta quarta-feira, mas diante de apelos de familiares das vítimas do acidente aéreo e de senadores, a comissão decidiu estender os trabalhos até a data limite para o seu funcionamento, 11 de julho. O acidente com o avião da empresa Lamia, que transportava jogadores do time Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, foi em novembro de 2016. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram, entre atletas, dirigentes do time, jornalistas e funcionários.
Quase 6 anos depois, vítimas e familiares ainda lutam na justiça pela indenização. O principal alvo das ações judiciais é a seguradora britânica Tokio Marine, que atuava como resseguradora do voo que caiu nos arredores de Medellín. A CPI não conseguiu ouvir nenhum representante da empresa, mas a Associação de Familiares das Vítimas se reuniu com o advogado da Tokio Marine no início de abril. Mara Paiva, representante da Associação das Famílias, ouvida pela CPI nesta quarta-feira, disse que saiu frustrada dessa negociação no mês passado. Depois de 6 anos, nós somos chamados para conversar com a Tokio Marine. Qual não foi a nossa surpresa? Mais do mesmo. Eles nos disseram, olha, estamos muito consternados com a situação de vocês. E o que temos para oferecer para vocês é exatamente aquilo que vocês já sabem. Uma apólice subdimensionada para uma aeronave que carregava uma média de 100 pessoas, com um risco agravado porque carregava times de futebol, mas recebemos os pesares da Tokio Marine. Eu só tenho a lamentar. Mas eu acho que tudo que conseguimos até hoje e tudo que o Senado Federal conseguiu para nós também não cai por terra, porque a CPI pode terminar, mas a nossa luta não termina. Eu quero que a senhora saiba que a nossa luta foi a minha e todos os senadores e senadoras, desde o primeiro momento, em apoiar. E não quer dizer que nós vamos encerrar a CPI. Não precisamos encerrar hoje obrigatoriamente a CPI, nós temos prazo. O advogado Luiz Inácio Adams, que atuou como mediador da reunião entre a Associação das Famílias e a seguradora Tokio Marine, considera que houve sim um esforço de negociação. A empresa apresentou o pagamento dos 25 milhões de dólares, que era o valor seguro. As famílias rejeitaram, após muita discussão, durante os 2 dias, rejeitaram a proposta, entendendo que ela estava aquém do que ela tinha expectativa, e propuseram uma contraproposta de 150 milhões de dólares, tendo por premissa, basicamente, a própria ação que estava nos Estados Unidos. Nós estamos ainda naquela fase de aproximação, de chegar a um alinhamento comum desse entendimento. Infelizmente, esses alinhamentos eles não são imediatos. Ele passa por um processo de continuidade de conversa. O relator da CPI, senador Isalci Lucas, já fez um relatório sobre os trabalhos da comissão e apresentou aos senadores algumas evidências apontadas no relatório. A primeira evidência é que o Ricardo Albacete e a Loredana Albacete gerenciavam de fato a Lamia. Está muito claro nessa evidência e nós tratamos disso no relatório. A evidência número 2 é que o sistema de logística falhou quando a contratação da Lamia. Tem muitas evidências e comprovações aí da falha da logística na contratação. A expectativa era de que a CPI encerrasse os trabalhos após a votação desse relatório. Mas, diante da possibilidade apresentada pelo advogado de avanço nas negociações e dos apelos feitos por vários senadores, o relator e o presidente da comissão, senador Jorginho Melo, acataram as sugestões para continuar as atividades. Eu vim aqui para fazer esse apelo, eu acho que eu me sinto extremamente contemplada com a fala de todos vocês. É uma questão de justiça, nós não podemos iniciar essa CPI sem dar respostas a essas famílias, sem dar um mínimo de esperança para elas que a justiça, por menor que seja, por mais tardia que ela venha, ela será feita. A comissão de juristas responsável por subsidiar o Senado na elaboração de um substitutivo sobre inteligência artificial fez nesta quarta-feira um balanço sobre todos os temas debatidos até o momento. Foram 4 jornadas de audiências públicas, mais de 60 especialistas ouvidos em 12 painéis, divididos em 4 eixos temáticos: conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial,
impactos da inteligência artificial, direitos e deveres e governança, responsabilização e fiscalização. A comissão vai receber sugestões dentro desses temas até o dia 10 de junho, para, em seguida, elaborar um anteprojeto de marco regulatório para a inteligência artificial. Já há um consenso entre os participantes da comissão sobre a necessidade da regulação. Todos os direitos humanos podem ser afetados pela inteligência artificial. E que estamos falando, então, no fim, do nosso futuro. E é por isso que precisamos ter a máxima cautela nessa regulação e também buscar uma discussão multissetorial, plural e diversa, exatamente em relação a esses efeitos. Então, parece haver um grande consenso sobre o timing e sobre a necessidade de regulação. O relator das propostas elaboradas pelos juristas será o senador Eduardo Gomes. Cada vez mais é preciso o entendimento desta comissão para balizar esses temas todos que nós estamos discutindo sobre inteligência artificial e sobre a vida moderna. Uma profissão regulamentada há mais de 150 anos comemora o seu dia em 25 de abril. No plenário do Senado, uma sessão solene homenageou, nesta quarta-feira, aqueles que, desde quando as ferramentas eram as mais simples e analógicas, traduzem para todos nós o que dizem os números. Como seria a vida? Como seria o mundo sem planejamento? Como nos orientarmos para investir, cumprir nossas obrigações com o Estado e a sociedade, sem saber a exata medida do que temos, onde estamos, com que recursos contamos? Como um instrumento para a navegação segura num mar de cifras e números, surgiu o contabilista. A elas e eles, nossa homenagem nesse dia. A sessão é destinada a comemorar o Dia do Contabilista. Reunidos no plenário, representantes da classe, convidados e autoridades participaram do congraçamento sob a presidência do senador Isalci Lucas, ele próprio um contabilista. Hoje, o FBI emprega mais contadores do que qualquer outra profissão. As investigações não se limitam a cenas de crime e suspeitos. Muitos dados precisam ser analisados com muito cuidado e precisão. E para isso, nada melhor do que um bom contador. Mas essa homenagem, senador, é uma homenagem justa. A homenagem é trazer isso, é trazer essa informação, mostrar para a sociedade de qual é a importância daquele ser, daquela pessoa. E o senhor, não só na qualidade de contador, mas na qualidade de um político referenciado aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil, tem essa acessibilidade. E essa casa também, o Senado, cada dia mais está avançando, né? A Câmara de Deputados também, nesse sentido, de verificar a importância desse profissional, que não é minha, não é do presidente Aécio, não é de Manuel, é da sociedade. Meus caros colegas, hoje comemoramos aqui os nossos profissionais, que a cada dia são melhores e mais especializados. E é com muita alegria e orgulho que comemoramos a força das nossas entidades de classe, especialmente os nossos conselhos, tanto federal quanto conselhos regionais, e de uma forma especial aqui no DF, o Conselho Regional de Contabilidade, que tenho o privilégio aí de participar. Eu digo sempre, né, que eu estou senador, mas eu sou contador, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.